Hoje, um horário diferente, né? Pela manhã, logo louvando ao Senhor, como é bom, né? Vamos louvar ao Senhor. Quem puder ficar em pé, por favor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela essa oportunidade que temos de te louvar, de te adorar, Senhor. Que o Senhor possa receber o nosso culto, Deus. Esse culto é para Ti, Pai. Receba, Deus, o nosso culto. Que tudo que fizermos aqui, Senhor, seja para agradar somente a Ti, Deus. Em nome de Jesus, amém. O Rei da Glória, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Ele é o Rei, Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Ele é o Rei, Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Ele é o Rei, Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Ele é o Rei, Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Ele é o Rei, Aleluia. Você pode aplaudir o Rei da Glória? Amém. Bom dia, igreja. É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, louvando a Ele, nessa manhã tão bonita que Ele preparou para nós estarmos aqui. Amém. Vamos orar então? A gente sempre no nosso culto tem o nosso momento de oração, onde a gente lembra daqueles irmãos que muitas vezes estão enfermos, não puderam estar aqui nesse dia. A gente lembra das nossas famílias, dos nossos ministérios, e coloca isso tudo diante do Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem nos provido. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia, Pai. Muito obrigada porque a sua boa e poderosa mão tem nos alcançado. Tem estado conosco, tem nos auxiliado, Jesus. Sabemos que é por conta do Senhor que nós não somos consumidos. É por conta do Senhor que nós permanecemos, Senhor. Muito obrigada, porque em meio a lutas, em meio a tribulações, Senhor,
em meio muitas vezes aos pensamentos que tentam comandar a nossa mente, o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos livrado das tribulações, Deus. E quando estamos em tribulações, o Senhor tem sido o nosso amigo fiel. O Senhor tem sido o nosso advogado, o nosso conselheiro. Graças te damos, Senhor, por essa boa mão. Graças te damos, Senhor, porque no dia da angústia e da tribulação nós podemos clamar ao Senhor e nós podemos sentir, Deus, a sua presença na nossa vida, Senhor, no nosso coração, Deus. Muito obrigada pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Eu coloco no seu altar, Deus, cada coração que está aqui nessa noite, Jesus, e peço, Deus, que o Senhor cuide, Deus, que cada um aqui possa sentir a tua proteção, possa sentir que está debaixo das suas asas, Jesus. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui louvando ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela nossa igreja, pelos nossos ministérios, Jesus. Que o Senhor continue, Deus, nos dando força, Senhor, para te servir, Deus. Te servir com tudo aquilo que temos, Senhor. Te servir de todo o coração, Deus, dando o nosso melhor para o teu reino e para a tua casa, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse bairro, Deus. Muito obrigada por essa comunidade, Jesus. Que nós possamos, Deus, a cada dia impactar, Deus, cada vida aqui desse bairro, Senhor, os vizinhos da nossa igreja, Deus, os nossos próprios vizinhos, Jesus. Que a gente possa trazer vida e levar vida em abundância, vida plena, Senhor, que nós só encontramos em Ti, Deus, para as pessoas que estão ao nosso redor, Deus. Eu coloco, Senhor, os enfermos da nossa igreja no Seu altar, Jesus. O Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que restaura, Senhor, a saúde física, emocional e espiritual, Deus. Eu coloco a vida de cada um, Senhor, Deus. O irmão Hélio, a irmã Vera, Senhor, a irmã Maria, Senhor, a irmã Aline, Pai, o irmão Norival, Jesus. Que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um, Deus, que o Senhor vá ao encontro, Deus, das suas necessidades, Deus, e restaure-os completamente, Senhor, para que eles possam ser testemunhos vivos do que o Senhor tem operado na vida deles, Jesus. Que cada irmão dessa igreja possa testemunhar das boas obras que o Senhor tem realizado, das transformações, Senhor, que o Senhor tem feito, Jesus. Para que o Seu nome, e somente o Seu nome, possa ser glorificado, Jesus. Não somente aqui, Deus, mas por onde a gente quer que ande, Pai. Que a gente possa dar honra, Senhor, ao que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, Deus. Eu coloco esse culto no Seu altar. Eu coloco a palavra que vai ser pregada no Seu altar, Deus. O Senhor já tem estado aqui conosco, o Senhor já tem trabalhado nos nossos corações. Verdade, continua aqui nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quem crê que o Espírito Santo já está aqui? Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Vamos repetir juntos? Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Amém? Santo Espírito, és bem-vindo
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Aleluia. Glória a Deus. Um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Aleluia, glória a Deus. Podem sentar. Então, bom dia a todos. Vou deixar o outro aqui. Vamos, antes da gente fazer nosso momento de dízimos e de ofertas, gostaria de ter alguns momentos aqui que são importantes para a gente, né? Primeiramente, a gente tem uma visitante, né? Então, sempre que a gente tem uma visitante, agora a gente tem um presentinho para você ali. O nosso cooperador ali, ele vai entregar. Dentro desse kitzinho tem ali um papelzinho e uma caneta com o nome e o telefone. Caso você queira que a gente esteja orando por você, né, entrando em contato, pode deixar ali o seu nome e o telefone e depois entregar novamente para o Josias ou para a Adriana, entrega para alguém para a gente estar entrando em contato, tá? Seja muito bem-vinda. Além disso, na nossa semana, queria passar hoje, a gente não tem os avisos ali por vídeo, né? Eu vou tirar isso aqui. A gente não tem os avisos ali por vídeo, então passar aí alguns recados. Na quarta-feira, a gente tem o nosso encontro de oração aqui, às 20 horas. 20 horas a gente tem o nosso encontro de oração. No sábado a gente vai ter uma programação especial para os adolescentes. Ainda não vou falar porque ainda está sendo decidido, mas a gente vai estar divulgando aí nos canais oficiais da igreja, né? WhatsApp, aí no Facebook, nas mídias sociais, né? Então a Alessa está aqui, o Mateus não está, a gente tem alguns adolescentes aí, né? Então convidem os amigos, convidem as amigas, né, para estar aqui também cultuando a Deus, mas tendo um momento de comunhão, né, entre vocês. No domingo pela manhã, som. Oi, não tá. Tá. No domingo pela manhã, a gente, acho que não precisa, tá tranquilo. Eu vou aqui hoje, depois a gente vê isso. No domingo pela manhã, a gente tem o nosso risoto, né? Dia 18 vai ser o nosso risoto. Então essa semana já procurem aí a tia Leia, a Adriana, minha esposa, as pessoas aí que são responsáveis por vender, né, o risoto. Já procurem para adquirir o seu risoto, né? Vendam também aí para os seus vizinhos, né? É uma forma da gente abençoar por meio do alimento, mas também ser abençoado, né? Já entrando, e aí a gente retoma no domingo que vem o horário do culto noturno, né? Essa semana a gente está tendo um horário diferenciado, né? Então hoje a gente tem aí o nosso culto às 9h30, logo após a gente vai ter um momento de confraternização, de comunhão,
você que trouxe seu alimento ou que não trouxe seu alimento, participe conosco, né? O mais importante é a comunhão, o mais importante é a confraternização. O alimento Deus multiplica, né? Como dizia minha avó, né? Coloca mais um pouquinho de água lá no feijão e a coisa vai, tá? O mais importante é o nosso tempo de comunhão aqui, de confraternização. A gente trouxe lá bastante frango, né? Pelo menos frango vai ter. O restante a gente divide aí e vai dar tudo certo, né? E também, no momento aqui de confraternização, a gente vai estar vendendo alguns docinhos para o Ministério Infantil. Tem ali brigadeiros, né? Mousse também, Danoninho, né? Mousse de Danoninho que foi feito. Então também, se vocês vieram prontos, né? Também para ofertar, é apenas R$2, né? Então dá para comprar para a família toda, levar para casa. Então fica aí essa oferta, tá? Esse convite para vocês, né? E é uma oferta, né? E além disso, né? Como a gente está falando já de dinheiro, né? Vamos falar um pouquinho do dízimo de oferta. É um momento da gente cultuar e adorar a Deus por meio da nossa fidelidade. A gente está fazendo algumas questões aí, como essa oferta de brigadeiro, do risoto, né? Porque a gente sabe que às vezes o giro na igreja não é muito alto, então a gente precisa fazer alguns movimentos, né, para conseguir ter mais entrada na igreja, para poder também proporcionar mais, né, tanto para aqueles que estão de dentro como de fora, né? A gente tem vários projetos, né? O pessoal aí da diretoria, da liderança, que está mais junto com a gente, sabe, projetos tanto sociais, projetos de reestruturação aqui do templo, né, que a gente precisa também mexer no templo, e outras coisas, né, que a gente tem o desejo de fazer, mas a gente precisa sempre de recurso financeiro, né? Então a gente ora para que Deus possa colocar no nosso coração esse desejo, né, de fidelidade, né? O dízimo e a oferta nada mais é do que a nossa fidelidade a Deus, né? Deus é fiel todo o tempo. Deus é fiel em todo o tempo, né? E uma das questões que o ser humano, que talvez mais influencia o ser humano e mais domina o ser humano, é a questão financeira. Então, quando a gente abre mão ali de 10%, né, a gente traz isso como oferta, um dízimo para a casa de Deus, o que a gente está fazendo é falando: olha, o meu coração não está nisso, né, minha vida, o sentido da minha vida não está no recurso financeiro. E também abençoo, né, para que a igreja possa fazer uso daquele recurso financeiro de forma que ela seja um real agente efetivo do reino de Deus, né, no bairro, de transformação, de mudança de pessoas, né? E a responsabilidade nossa da igreja, estou apontando toda hora ali porque o tesoureiro está ali, tá? É a responsabilidade nossa da igreja de realmente administrar cada centavo que entra, né? Porque esses recursos, eles serão, a gente não presta conta só para a igreja, né? Acima de tudo, o nosso prestar conta é sempre para Deus, né? E aí então eu fico aqui o incentivo com a palavra de Salmos, né, quando o salmista diz: o que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me feito, né? Tudo que a gente dar a Deus não é nada mais do que algo que Ele já nos deu infinitamente mais em troca. Então eu te convido nesse momento a trazer a sua oferta, o seu dízimo, né, para a gente cultuar a Deus por meio das nossas finanças. Som, oi, tá certo, obrigado. Amém. Vamos estar orando a Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado pela Tua graça, não que a gente merece muito, Jesus, mas pela Tua graça o Senhor estende o Teu amor, estende a Tua misericórdia. Pela Tua graça o Senhor nos alcança, Pai. Pela Tua graça o Senhor, ó Pai, nos dá vida.
pela Tua graça, o Senhor nos dá recursos financeiros para que a gente administre. Eu oro para que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui, Pai, com fidelidade, alegria, gratidão no coração, trouxe a sua oferta, trouxe o seu dízimo. Eu oro para que o Senhor continue provendo nesses lares, provendo, Jesus, o alimento, provendo a Deus, Pai, o necessário, provendo a Deus também dádivas do Senhor, para que os teus filhos possam aproveitar com a família, sonharem, ter, ó Deus, sim, ó Deus, Pai, um conforto, mas acima de tudo, ó Deus, Pai, que o nosso coração esteja sempre no Senhor, que todo recurso depositado aqui seja também utilizado para a Tua honra, para a Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado, para que vidas sejam abençoadas, ó Deus. É essa a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queria chamar o irmão Valdemir, né? Aqui à frente, para a gente estar orando por ele, nosso aniversariante da semana. Vamos estar orando pelo irmão Valdemir aqui, agradecer a Deus pela vida dele. Pode, venha. Quando que o do irmão é quando? Dia 30 de junho? Não, mas daí a gente ora, vem, não tem problema. Quando chegar dia 30 de junho, a gente abençoa de novo. É bênção dupla, né? Bênção dupla. Amém. Valtemir e Valdemira. Valtemir e Valdemir. Quando dupla sertaneja cristã aqui. Cristã, velho, sertanejo cristã, é o que eu falei. Né? Mas claro que é gospel. Vamos lá. Pai, eu quero orar pela vida desses dois irmãos. Quero agradecer, Jesus, Pai, por essa data de alegria em que a gente comemora, tanto nesse culto como também na confraternização, o tempo da gente ter. Quero orar para que, agradecer primeiro, porque o Senhor já tem abençoado eles, porque a gente sabe que o Senhor é fiel conosco, o Senhor está conosco em todos os momentos, os bons, e mesmo aqueles que a gente muitas vezes entende como momentos ruins, ali a gente encontra a Tua presença, ali a gente encontra o Teu Espírito que nos guia, que nos conforta, que nos dá força para passar. E quando a gente olha para trás, para a nossa história, a gente pode ver tantos momentos que a gente passou e que se não fosse a Tua força, se não fosse o Teu Espírito nos guiar, se não fosse o Senhor, ó Deus, Pai, por isso obrigado, Pai. Rogamos a Deus, Pai, como igreja, Tua bênção. Rogamos que esse ano à frente, Pai, seja um ano, Pai, onde realmente o Senhor esteja guiando os Teus servos na Tua direção, na Tua vontade, que eles possam, ó Deus, experimentar aquilo que Romanos diz, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, que os olhos deles possam vislumbrar, não as coisas apenas, não dessa terra, Pai, mas vislumbrar a Tua eternidade, vislumbrar as coisas de Deus, do reino, do Teu reino, as coisas espirituais, ó Pai. Deus, Pai, que o coração deles esteja enraizado na Tua presença, enraizado, ó Deus, Pai, na Tua vontade, enraizado naquilo que o Senhor tem para eles. Abençoa ambos, essa a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, e parabéns para você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Já nesse... Tem mais aniversariante aí também? Hoje tem crianças? Olha, não tem, tá. Hoje as crianças estarão entre nós. Né? Amém. Irmãos, vamos nesse mesmo espírito de alegria, né? Então hoje é um culto festivo, um culto alegre. Pode passar o slide já. Já fizemos o momento de dízimo de oferta, né? A gente vai continuar. A gente está fazendo uma exposição do texto bíblico, ou seja, está lendo e explicando, né? A exposição nada mais é do que a gente ler, explicar e aplicar. Esses 3 passos. Quando a gente faz uma exposição bíblica, qual que é o nosso propósito? É ler o texto, é explicar o texto e é aplicar o texto.
Tá? Então, a gente está fazendo isso com a carta de 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, e a gente, na semana passada, falou sobre o capítulo 5, e ali a gente falou sobre o ato de amor de Deus, né? Onde Paulo fala sobre a disciplina na igreja, né? A gente viu a disciplina, tanto a disciplina como a disciplina instrutiva, formativa, quanto a disciplina corretiva, e quanto a disciplina também cirúrgica dentro da igreja, né? Onde Paulo solicita que aquela igreja, como um cuidado da igreja e do irmão, né, pudesse entregar aquele irmão ao próprio prazer, a fim de que ele pudesse ser salvo, né, pudesse encontrar Deus ali naquela vida, né. E Paulo continua falando sobre julgamento, né. O capítulo 5 ele fala sobre a igreja que deveria disciplinar e julgar aquele irmão, e agora no capítulo 6 ele vai falar sobre um tipo de julgamento que está acontecendo na igreja que não deveria acontecer. É o inverso, né? Capítulo 5 ele fala, olha, o irmão deve ser disciplinado porque ele está cometendo incesto, né? Ele está tendo relação com a própria madrasta, e por isso ele deve ser disciplinado a fim de que ele possa, quem sabe, ser salvo, né? E agora no capítulo 6 ele fala, não, mas tem acontecido algo entre vocês que agora vocês não deveriam julgar, e vocês estão levando para julgamento, ou deveriam julgar entre vocês, né, mas vocês estão levando para fora esse julgamento. Então a gente vai falar um pouquinho do capítulo 6, ele continua esse tema de julgamento, né, falando ali sobre casos de disputas judiciais entre irmãos, né, irmão levar próprio irmão a tribunal, e aqui no capítulo 6 o motivo era a ganância, era a questão financeira. Então, por algum motivo financeiro, ali na igreja de Corinto, né, essa igreja cheia de dons, que se orgulhava, né, porque tinha grandes retoricistas, uma igreja que se orgulhava de ser sábia, né, a sabedoria do mundo, mas que mostrava sua falta de sabedoria em não conseguir resolver um caso pequeno de disputa e de problema, de conflito entre irmãos dentro da igreja. E Paulo evoca, então, para que se eles fossem tão sábios, por que eles não conseguem resolver um pequeno conflito dentro da igreja e precisam levar esse conflito para fora da comunidade para que fosse julgado no tribunal de pequenas causas da cidade de Corinto, e ali então uma pessoa que não conhecesse a Deus pudesse dar o veredito. E a gente vai ver que o problema ele é muito mais, não é simplesmente levar o irmão a tribunal, né? O que isso implica para aquela comunidade que é tida como templo de Deus, como uma comunidade de Deus, uma comunidade fraterna de amor, né? O que isso implica para essa comunidade. Então a questão aqui se refere a pequenas causas dentro da igreja, e aqui essas pequenas causas motivada, né, pela questão financeira, né, mas não seria o único motivo que se levaria alguém a pequenas causas, né, mas e dentro dessa comunidade, então, dois indivíduos lá, a gente não sabe bem quem, Paulo não explicita quem, dois indivíduos, um decide levar o outro a tribunal para ser julgado pelos de fora, para ser julgado por tribunais externos. O que a gente não pode generalizar a partir desse texto é que quando Paulo sugere que aquela causa não seja levada para tribunal afora e deva ser resolvida dentro da comunidade, é que todos os problemas dentro de uma comunidade tenham que necessariamente ser resolvidos dentro da igreja. O que eu quero dizer com isso? Que Paulo está fazendo uma aplicação, uma contextualização de um caso pequeno que poderia ser resolvido dentro da comunidade, mas que pela falta de sabedoria daqueles irmãos, eles precisavam, na sua ganância, a fim de ganhar um pouco em cima do outro irmão, queriam levar para fora da comunidade, causando divisão naquela comunidade, vergonha para o nome de Deus e vergonha para aquela igreja, né? O que Paulo não está dizendo aqui é que causas de crime, causas que vão contra o atentado à vida, que esses casos também não deveriam ser levados para o tribunal externo, né? Uma vez que o próprio Paulo, em Romanos 13, diz que Deus institui autoridades, a fim de que essas autoridades pudessem julgar para o bem, né, e não para o mal. E que essas autoridades impostas e colocadas por Deus, elas vão prestar conta diante de Deus da sua justiça
ou injustiça no seu tribunal e na forma que julga as coisas, né? Então, como igreja, primeiro, existe um âmbito, né, de causas que a gente deve tratar dentro da comunidade, né, para não envergonhar o nome de Deus, para que a comunidade cresça por meio daquilo, para que a comunidade possa exercer o seu dom de sabedoria, né? Deus dá o dom de sabedoria para pessoas, para que a palavra de sabedoria, para que pessoas possam ser usadas por Deus para trazer cura para conflitos internos, né? Mas enquanto comunidade, nós também não devemos aceitar, né, nenhuma causa que vá para o âmbito criminal. Qualquer tipo de causa no âmbito criminal deve ser julgado como crime, que é, né? Ou seja, isso não se aplica, né, a qualquer crime de abuso, qualquer crime de violência, qualquer crime aí de Maria da Penha, qualquer crime de violência emocional, seja lá qualquer crime que seja, né, que o Estado estabelece como crime. A igreja não deve ser, como a gente viu na semana passada, né, omissa a isso, porque quando a gente se omite, diz o Martin Luther King Jr., o que a gente faz, a gente toma o lado, Nelson Mandela, eu acho, do lado daqueles que são opressores, né? Ou seja, quando a igreja se exime da sua responsabilidade e deixa de disciplinar, deixa de levar isso à frente, né, a gente também está sendo omisso e também está em pecado. Então existem causas e causas, né? Isso é só algo que eu gostaria de diferenciar aqui, né? Antes da gente entrar no texto, do que Paulo está falando. Paulo está falando de conflitos dentro da comunidade que deveriam ser resolvidos a partir da sabedoria, né? E não trazer vergonha para o nome de Deus e nem vergonha para aquela comunidade. Só que aqui, claro que o problema ele é muito maior, porque ao levar para aqueles tribunais afora, né, eles também levavam a público os problemas dentro daquela comunidade e não conseguiam resolver os problemas da comunidade, fazendo que essa comunidade, que se denominava comunidade de amor, comunidade de fraternidade, comunidade de justiça, agora era uma comunidade que levava um outro irmão para querer justiça terrena. Era uma comunidade que entrava em litígio entre irmãos para poder desconfigurar justamente a ideia de comunidade de amor. Uma vez que essa igreja, ou eles se consideravam tão sábios, né, será que Deus não teria dado o seu Espírito para essa comunidade? E eles não tinham ferramentas necessárias e dons necessários, uma igreja cheia de dons, para julgar esses pequenos casos, né? E Paulo, ele elabora justamente que sim, que esses são chamados de santos, eles são lavados, santificados, eles são justificados, versículo 11, e por isso eles deveriam também ter sabedoria suficiente para julgar essa causa. A pergunta que vai nos nortear na nossa reflexão é justamente quão diferente deve ser as relações e a resolução de conflitos dentro da comunidade de Cristo, que se centraliza na cruz e na ressurreição, né? A série de mensagens aqui é cruciforme em formatação, ou seja, nós enquanto cristãos, nós tomamos um estilo de vida que é o estilo da cruz, e estamos em formatação, e a sabedoria da cruz, né, a sabedoria de Deus, do próprio Espírito, né, nos habilita a conseguir resolver essas causas dentro da comunidade, né? Com isso em mente, a gente tem que entender que Paulo ele justamente está criando no imaginário dessa comunidade a ideia de que essa comunidade escatológica, ou seja, essa comunidade que um dia vai morar com Deus, essa comunidade, essa igreja que um dia vai estar com Deus, ela precisa já experimentar essa realidade de povo de Deus, né, e conseguir resolver essas questões. Vamos lá para o versículo 1, onde Paulo começa dizendo assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, Paulo começa dizendo, quando vocês, ou quando algum de vocês, não é se, né, é quando, é diferente, né, o se é uma possibilidade, o quando de fato haverá conflito entre vocês, mas quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atrevem a submeter isso a juízo diante dos injustos e não dos santos?
Paulo começa com uma série de perguntas aqui. O versículo 1, a gente tem ali uma pergunta, versículo 2, mais algumas perguntas, versículo 3, 4, mais outras perguntas, e versículo 5, 6, mais outras perguntas. Então, Paulo faz 4 séries de perguntas, né? De forma que até o versículo 7, a gente tem apenas 2 frases que são afirmativas. Todas as outras frases é Paulo questionando essa igreja, o que está acontecendo nessa igreja. E Paulo começa dessa forma, questionando essa igreja. Começa com uma palavra muito forte ali, como se ele estivesse dizendo assim: como que vocês têm a coragem? Como que vocês se atrevem? Como que vocês têm a audácia? Ou como que vocês dão a cara à tapa? Paulo está justamente colocando aquelas pessoas contra a parede, né? E questionando justamente como que eles, quando tem um caso desse contra o outro, eles se atrevem, têm essa audácia de submeter isso a juízo diante dos injustos e não dos santos. E quando ele diz assim, quando vocês têm uma questão contra o outro, a expressão utilizada aqui, literalmente, ela significa uma disputa civil, né? Não é só um conflito dentro da comunidade, né? Os termos utilizados aqui, literalmente, Paulo está dizendo, quando vocês têm uma questão civil contra o outro, né? Uma questão aí de pequena causa contra o outro, como que vocês têm essa audácia de levar isso para os injustos e não para os santos? O que é interessante aqui é que Paulo, ele chama aqueles que são de fora, não de não cristãos ou de pagãos, mas ele chama essas pessoas de injustas, né? Injustas. Literalmente o que ele faz é uma negação da palavra justiça. Ele coloca ali a palavra na negativa e depois a palavra da justiça. E aí ele contrasta com aqueles que são o quê? Diante dos santos. Ou seja, os da comunidade são chamados de santos, porque foram santificados por Deus. Aqueles que estão lá fora, eles são chamados de injustos. E por que Paulo utiliza essa palavra? Poderia utilizar, como ele faz no restante da carta e em outras cartas, ele poderia chamar de pagãos, ele poderia chamar de pessoas que não acreditam em Deus, ele poderia utilizar outro termo, mas ele faz questão de, em uma causa em que o que se deveria nortear a decisão é a justiça, porque se a gente tem uma disputa civil, essa disputa civil ela deve ser julgada com justiça. E Paulo diz que essas pessoas que estão lá fora são o quê? Injustas. É interessante que Paulo, então, ele nomeia essas pessoas de injustas. E isso tem a ver com o contexto, né? Primeiro, do que Paulo já havia experimentado passando por essas cortes do Império Romano. Se a gente observa lá em Atos 16, Atos 18, Atos 25, a gente tem várias cenas de Paulo indo a julgamento perante essas cortes, e Paulo sendo injustiçado, às vezes mantendo lá anos preso, simplesmente para que outro pudesse ouvir o testemunho dele, né? E aí eles ficavam querendo debater sobre aquele caso. A gente vê que Paulo experimenta literalmente, diante do Império Romano, a injustiça desse Império Romano. Não só isso, vários historiadores da época, eles vão justamente remeter que o Império Romano, ele era muito injusto e corrupto nas suas decisões judiciárias. E aí não nas criminais, principalmente nas questões de pequena causa. Então a gente tem testemunho de Cícero, Crisóstomo, de Plínio Jovem, todos historiadores e pessoas que viveram nessa época, então relatos que falam justamente dessa justiça pervertida na época de Jesus, aonde grande parte das decisões dentro desses tribunais era feita justamente pela questão ou pela corrupção, tanto pela riqueza, pelo poder ou pela fama, que pervertiam a justiça, né? Então, ou seja, Paulo ele está relatando um tribunal onde ele experimentou, e ele sabe que esse tribunal é extremamente injusto, um tribunal que é conhecido pela sua injustiça, né, pelo favorecimento
daqueles que tinham mais riqueza, daqueles que tinham mais fama, daqueles que tinham mais poder, tanto que o pobre, ele dificilmente entrava numa causa contra o outro, no Império Romano. Por quê? Porque ele já sabia que se ele entrasse numa causa contra o outro, provavelmente ele iria perder, porque a justiça favorecia não os pobres, mas favorecia os ricos, favorecia aqueles que tinham a condição de subornar, de pagar, né, de ter uma fama, de ter isso, de certa forma, né, toda a história humana é assim. Hoje a gente olha para a nossa justiça, em alguns âmbitos a gente não pode dizer que seja muito diferente, né? Claro que existe sim, tanto que o símbolo da justiça, né, é aquela mulher com os olhos vendados, né, com uma espada numa mão e com a outra mão ela tem, vou falar aqui, uma balança, né? Então, a gente sabe que até a nossa justiça, né, aí, ela muitas vezes ela não é tão justa, né? Mas aqui, no caso do Império Romano, a justiça era conhecidamente injusta. Tanto que apenas ricos entravam contra ricos numa ação judicial. E provavelmente, talvez na igreja, a gente não sabe se são dois ricos que estão aqui, ou se alguns comentaristas vão dizer que possivelmente é um rico que entra contra o pobre, porque quando ele entra contra o pobre, ele sabe que ele vai ganhar aquela causa, né? Ele sabe que ele tem já aquela causa praticamente ganha, né? Quase ninguém entra numa causa para querer perder. Então, no Império Romano não era diferente. A pessoa já sabia que provavelmente ia ganhar aquela causa. Além disso, tem mais um fator, que em Corinto, o tribunal ficava em um local, agora me fugiu o nome do local, mas que era entre o mercado, esse local aí, eu trouxe até a foto, né? Lá de Corinto. Então, que ficava justamente nesse local, que ficava entre o mercado público. Então, como que funcionava? A cidade tinha um mercado público cheio de lojas, e no meio do mercado público, ou seja, como se fosse um calçadão da cidade, se tem calçadão ainda, né? No calçadão da cidade ali, se levantava um tribunal público em aberto, onde o procônsul, a gente vê Galho fazendo isso com Paulo, onde o procônsul, ele ia lá e julgava em aberto as pequenas causas que estavam acontecendo. E as pessoas faziam o quê? Né? A gente sabe que as pessoas são curiosas, né? Possivelmente ficavam ali em volta assistindo os tribunais públicos, né? Ou seja, aquele caso, toda a cidade agora se tomava conhecimento daquele caso, né? Então, o que Paulo tá fazendo quando ele fala, como que vocês se atrevem a levar uma pequena causa dentro da igreja para o tribunal público, né? Ou seja, estão levando lá para a praça. A comunidade que se diz a comunidade de amor, a comunidade que da comunidade da fraternidade, que é a comunidade da justiça, está levando dois irmãos, os dois irmãos estão indo lá em praça pública, para que alguém que nem sequer tem os valores e que essa justiça que é conhecida por perverter a justiça, possam julgar a causa de vocês, né? Então, essa é a cena que a gente enxerga aqui no capítulo 6. Ele está falando, ao invés disso, vocês deveriam levar isso para os santos, né? Ao invés de levar para os santos. E isso já estava no imaginário dos judeus, quando a gente vai lá em Êxodo 21, por exemplo, onde os casos de judeus não deveriam ser julgados por gentios, né? Tanto que os próprios judeus só levavam as suas causas aos romanos quando a sua lei não dava conta, né, de julgar aquela causa. Então, se a lei judaica não conseguia julgar, então eles levavam aquilo para o Império Romano. Mas se eles conseguiam resolver entre eles aquela causa, era preferível resolver entre a comunidade judaica. Então, Paulo com certeza já tem no seu imaginário, né, como um judeu, também isso, né, a própria ordenação de Deus no Antigo Testamento, de que essas causas não deveriam ser levadas para os gentios, né? Então, olha como a cena, ela se expande muito mais quando a gente tem todo esse panorama que está acontecendo por trás do texto. A gente tem um império que é conhecido pela sua injustiça, por ser pervertido pela fama, pelo poder e pela riqueza, né, de pessoas pervertidas, né, de uma comunidade, um local pervertido, né, uma magistratura pervertida. Ao mesmo tempo,
você tem uma comunidade que é chamada por Deus para julgar suas pequenas causas e não levar para fora isso, né? Porque Deus já havia dado discernimento e sabedoria. Só que essa igreja, você tinha, e ele faz questão de falar como se fosse um problema da igreja, não é um problema só dos dois irmãos, é toda a igreja que está envolvida nisso, né? Porque a igreja não teve a sabedoria de lidar com essa causa, e isso precisou ir para público para que envergonhasse o nome de Deus. E ele continua no versículo 2, agora, fazendo o questionamento, mas ao mesmo tempo dando algumas razões, o porquê que essa comunidade não deveria levar esses conflitos para fora, mas deveria ter a sabedoria de resolver esses conflitos internamente. E ele continua na sua forma de pergunta, dizendo assim: ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes de julgar as coisas mínimas? Paulo relembra aqui, né, quando ele diz, vocês não sabem que, né, e o versículo 3 ele vai começar da mesma forma, né? Por acaso vocês não sabem? É como se Paulo tivesse, tipo, vocês sabem disso, né? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês sabem disso, ou vocês não sabem que os santos, eles vão de julgar o mundo, né? E da onde vem essa ideia de que os santos vão de julgar o mundo? Possivelmente lá de Daniel 7:22, onde fala que o ancião de dias, o próprio Deus, apontou seus santos para julgar o seu reino. Ou quando Jesus diz nas suas parábolas, né, que ele chamaria os seus discípulos para julgar o mundo. Ou quando lá em Apocalipse 24:6 diz assim: vi também tronos, e nesse se assentavam aqueles que foram dados autoridades para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, proclamada a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta e não receberam a sua marca na testa e na mão. Aí no versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, são sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão, dominarão, e aqui terão a autoridade, juntamente com Cristo. Ou seja, se está aqui no imaginário justamente a realidade, lembra que eu falei da realidade escatológica? Escatológica tem a ver com aquilo que é fim dos tempos. Jesus, quando ele veio pregar o seu reino, né, ele veio estabelecer o reino de Deus. Ele é um reino que a Bíblia diz que é um reino que já se estabeleceu pela vinda de Jesus, mas que ele ainda não é completo, que ele vai ser completo na Nova Jerusalém, quando de fato, né, Cristo vier buscar a sua igreja. E a gente está nesse entre-meio, entre o reino que já se estabeleceu, mas um reino que não se estabeleceu na sua totalidade. E Paulo evoca justamente esse inconsciente da igreja, de que no fim dos tempos, essa comunidade vai ser chamada por uma autoridade, por uma comunidade que vai ter autoridade em Cristo Jesus para julgar as nações. A gente não sabe bem que tipo de julgamento é esse, mas de fato há aqui uma ideia de que a igreja ela irá julgar, seja a partir de Cristo ou reinar com Cristo, né? Claro que Cristo é quem vai julgar no dia do Senhor, né? Mas essa igreja ela é chamada para de alguma forma participar desse julgamento. Então Paulo ele utiliza esse argumento irônico aqui para dizer justamente isso, né? Vocês que vão julgar são santos e vão julgar o mundo. Será que vocês que têm essa autoridade, vão ser dada a autoridade de dominar com Cristo, agora não são competentes e capazes de julgar uma coisa tão pequena entre vocês? É algo contraditório que está acontecendo nessa igreja. E é contraditório porque Paulo está mexendo justamente na ferida daquela comunidade. Porque era uma comunidade que dizia assim: a gente se orgulha da sabedoria do mundo, de ter conhecimento e sabedoria. E aí Paulo está falando: vocês não têm sabedoria nenhuma. Porque se de fato vocês tivessem sabedoria, vocês conseguiriam resolver essa causa sem ter que levar para fora, né? Sem ter que resolver nos tribunais aí externos. Então vocês se julgam tão dignos de julgar os pagãos no fim dos tempos, mas são capazes de julgar uma pequena causa entre vocês. E aí no versículo 3, Paulo continua: por acaso, e aí de novo, vocês não sabem que, ou vocês sabem disso, de que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida.
Então, de novo, ele joga para a realidade dessa igreja futura, para falar, olha, vocês vão julgar os anjos, mas vocês não têm a capacidade de julgar coisas pequenas, né? Essa parte aqui de julgar os anjos é bem disputada entre os estudiosos, que a gente não sabe muito bem do que Paulo está falando. Possivelmente a comunidade ali entendeu, né? Porque ele está escrevendo para a comunidade de Corinto, ela sabia do que Paulo estava falando. Alguns vão dizer que os anjos aqui, como se... lembra quando diz que os homens foram feitos um pouco maiores do que os anjos? Ou seja, de que os homens, de certa forma, têm autoridade, então, sobre os anjos. E assim será na Nova Jerusalém. Então, não necessariamente um julgamento, mas uma autoridade exercida sobre os anjos, uma vez que foram feitos maiores que os anjos. Outros vão dizer que, não, os santos vão julgar e reinar junto com Deus os anjos caídos, os demônios, né, que foram presos lá, e lá em Apocalipse diz que eles vão ser soltos, depois vão ser julgados, né? Então seria o julgamento dos demônios, na verdade, e não dos anjos em geral. Então a gente não sabe muito bem, mas esse não é o ponto mais importante aqui do argumento. O ponto do argumento é justamente o seguinte: Deus deu uma autoridade escatológica lá no futuro para essa comunidade, de julgar as pessoas e de ter uma autoridade sobre os anjos, mas vocês são incapazes de julgar uma coisa tão pequena entre vocês. E ele continua o versículo 4 dizendo, portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm aceitação na igreja? Tá? Eu vou ler aqui algumas versões, porque algumas versões trazem um pouco diferente esse texto, né? E aqui eu vou passar sobre essas versões. Então, uma versão, a Nova Almeida atualizada, ela diz assim, portanto, quando vocês precisam julgar as coisas terrenas, então, disso que Paulo está falando, né? Dessas pequenas coisas, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja? Ou seja, é uma pergunta, e possivelmente nessa pergunta Paulo está remetendo e falando o fato de que aquela igreja coloca para julgar, não necessariamente ela tem autoridade disso, mas quando ela leva para fora, ela coloca para que aqueles de fora, aqueles que não têm autoridade, que não têm aceitação na igreja, que não têm os princípios de Deus, julguem essa causa, que é uma causa pequena da igreja, né? Olha o que a NVI diz. Portanto, se vocês têm questões relativas a essa vida, designem para vocês juízes que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Então aqui a gente já não tem mais uma pergunta. O que a gente tem aqui é um imperativo, uma ordem que Paulo dá para que eles designem dentro da comunidade, nem que fossem aqueles que fossem os menos importantes, ou que eles considerassem menos importantes, mas para que eles fossem juízes, e não para que eles levassem esse tribunal para fora. E por que a gente tem essa diferença de tradução? Porque lá no original a gente não tem pontuação, então a gente não sabe se é uma ponto de interrogação ou se é um imperativo, tá? E o mesmo verbo aqui que poderia ser utilizado para o imperativo, ele poderia também ser utilizado para uma pergunta como indicativo. Então ele tem a mesma terminação ali no original. Então existe essa disputa de compreender se Paulo está fazendo uma pergunta ou se ele está dando uma ordem para aquela igreja, né? E se ele está fazendo uma pergunta, a pergunta é por que eles designam uma pessoa que não é aceita pelos de fora, porque a palavra literalmente diz aqueles que são pequenos, aqueles que são não aceitos, tá? E se ele está fazendo uma afirmação, uma ordem para a igreja, então ele está falando que a igreja designe aqueles que não são importantes ou são considerados menores da igreja, para que eles julguem essa causa. De qualquer forma, Paulo está combatendo que essa igreja não leve isso para fora, para aqueles que não possuem a justiça de Deus, e que fique internamente essa questão. Se é um imperativo, uma ordem de Paulo, quem são essas pessoas que são consideradas menores? Possivelmente pessoas que estão há menos tempo na igreja e que ainda não possuem uma experiência, uma maturidade na fé. Mas o argumento de Paulo seria então o seguinte: mesmo essas pessoas que não são sábias, que estão na igreja há pouco tempo, elas receberam o Espírito Santo e elas seriam mais justas no tratamento para a resolução dessa causa do que você levar isso para fora para magistrado que perverte a justiça e que não tem o princípio do reino de Deus. Então
Então é isso que Paulo está evocando a linguagem. Porque a igreja que recebeu o Espírito, então ela deveria ter muito mais discernimento e sabedoria para julgar essas causas dentro da comunidade. Tá? Então aqui, a ênfase é dado justamente que essa igreja, ela possa não levar isso para o tribunal aberto. A comunidade que prega essa mensagem de amor, de fraternidade, ela mostra o seu desamor, a sua divisão, quando ela expõe esse problema para fora. Versículo 5, Paulo continua dizendo: digo isso para vergonha de vocês. Então ele vem uma série de perguntas. Por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem isso? E agora Paulo está falando, uma das primeiras afirmações de Paulo aqui, é a primeira afirmação de Paulo, se a gente entende aqui a última frase como uma pergunta. E possivelmente a pergunta aí, eu esqueci de falar, seja o correto. A maioria dos estudiosos entende que seja uma pergunta e não uma afirmação. Tá? Mas, tendo dito isso, no versículo 5, Paulo faz a sua primeira afirmação e diz o seguinte: eu estou falando isso para que vocês se envergonhem. Para que vocês realmente sintam isso. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês? Uma comunidade que se falava assim, que ela é uma comunidade cheia de sabedoria do mundo. E aí o Paulo olha para eles e pergunta: será que não existe nenhum sábio entre vocês para julgar os seus irmãos? Se há pessoas na igreja que se acham, como é possível, muito sábio, como é possível que essas não tinham a sabedoria para julgar essas coisas que eram consideradas como coisas pequenas? Sabe, uma questão financeira, de uma dívida, uma questão familiar que não envolve um crime, claro, mas uma questão de repente, de ver o mundo de forma diferente, um problema no casamento, uma comunidade entre dois irmãos, onde dois irmãos têm um problema ali um com o outro, fofoca dentro da comunidade, às vezes questões que literalmente é a falta do Espírito Santo e falta de sabedoria para lidar com essas coisas. E aqui Paulo está evocando justamente isso. E aí o versículo 6, Paulo continua: mas um irmão, ou seja, o contrário disso, um irmão vai ao juízo contra o outro irmão, e isto diante de não crentes. Então o contraste aqui é triplo. Em vez de demonstrar a moderação da sabedoria, vocês brigam. Ou seja, ao invés de ter sabedoria, vocês brigam irmão contra irmão. Ao invés de vocês aceitarem, é o que ele vai agora continuar no versículo 7 e 8, o fato de muitas vezes serem injustiçados, vocês preferem recorrer à lei porque sempre querem ganhar em cima de tudo. Ao invés de vocês encaminhar as questões para que os irmãos resolvam, vocês apresentam a causa de vocês nos tribunais pagãos. A igreja não estava sendo testemunha, não estava sendo o sal, não estava sendo a luz. A igreja estava ofuscando o seu testemunho quando levava um testemunho para fora. Uma vez que o nome de Deus estava sendo envergonhado por essa igreja, Paulo faz questão de dizer: vocês que precisam se envergonhar. Ao invés do nome de Deus ser envergonhado. Se possuíssem essa verdadeira sabedoria, não teriam sido tão baixos ao ponto de levar isso para um caso tribunal. Versículos 7 e 8, Paulo diz assim: o simples fato de moverem ação uns com os outros já é derrota para vocês. Olha como Paulo ele é suave no argumento dele. O simples fato de vocês irem um contra o outro já é derrota de vocês. Ou seja, nessa história de levar lá para o tribunal, o rico pensa que ele está ganhando, mas na verdade ele está perdendo. Não existe quem ganha nesse caso, Paulo está falando. Porque o reino de Deus perde, a igreja perde, o testemunho do evangelho perde. E se alguém ganha, aquilo que ele ganha ainda é perda. Porque o que é um recurso financeiro perto do nome de Deus e o nome da própria igreja, a santidade que deveria ser mantida naquela comunidade? Será que vocês não era preferível sofrer a injustiça, ficarem com prejuízo? Será que ao invés de causar um problema na comunidade, um problema de irmãos, um problema de pessoas,
Não é preferível, às vezes, ceder, abrir mão, para que mesmo que você seja injustiçado, a gente sabe que Deus é um Deus justo. E ainda que a gente seja injustiçado, a gente sabe que a nossa injustiça, ela promove justiça no reino de Deus. Ela promove união no reino de Deus. Ela promove amor no reino de Deus. Não importa quem ganhasse, de fato, todos já haviam perdido naquela comunidade, quando se preocupavam apenas com a questão financeira e com o ganho em cima do outro. Havia perda da cruz, da mensagem, do evangelho. E aí o versículo 8, Paulo continua, mas vocês cometem, e aí olha, é o inverso, né? Ele fala assim, o simples fato de vocês moverem uma ação já é perda. Será que não era preferível sofrer injustiça ou prejuízo? E ele fala, não, ao contrário, ao invés de sofrer a injustiça ou sofrer o prejuízo, para que o nome de Deus fosse glorificado, vocês preferem cometer a injustiça e cometer o prejuízo, e isso aos próprios irmãos. Eu acho a grande questão aqui é justamente que aquele problema na comunidade civil, de pequena causa, estava promovendo indignação e injustiça para o reino de Deus. E a grande pergunta é se a nossa ação, e isso deve ser, o que Paulo está remontando aqui é justamente a motivação e a finalidade daquilo, ou seja, se a nossa motivação e a nossa finalidade de levar algo para frente, se aquilo promove ou não glória para o reino de Deus. Eu não estou falando aqui que a gente tem que aceitar todo tipo de perda, né, que se alguém comete um crime contra você, passa a perna em você, né, no negócio, você não tem que entrar na justiça, você não tem que ser, porque a gente preza pela justiça, né? E se alguém foi injusto com a gente, se alguém cometeu crime contra a gente, né, a gente tem uma justiça lá fora, isso não tem como ser resolvido dentro da igreja, né? Paulo está falando de um problema dentre irmãos. Paulo está falando de um problema onde os irmãos poderiam sentar ali e resolver. Então, se a gente tem um problema, às vezes, com a pessoa lá fora, cara pagão, cara que não tem princípios do reino de Deus, passa a perna em você. Como que a gente deve resolver isso? Será que a gente consegue resolver isso em comunidade? Será que é preferível, então, sofrer a perda por conta disso? Ou seja, são situações diferentes. Então, é importante que a gente contextualize o texto para compreender o que está acontecendo, né? Então, essa injustiça provindo de fora, né, Paulo não está falando disso. Paulo não está falando daqueles que já envergonham o nome de Deus porque já são contra a mensagem de Deus e passam a perna. A gente sabe que o mundo aí fora, ele gira com base nisso. É capital, dinheiro, fama, poder, né, e prazer. É isso que as pessoas lá fora querem. E para conseguir isso, às vezes pessoas são sacrificadas nesse altar. E às vezes a gente é sacrificado nesse altar, as pessoas passam a perna na gente, muitas vezes. E quando a gente é passado a perna, numa injustiça, a gente sabe que Deus é um Deus justo. Então existem os meios legais de justiça. Mas claro, pode ser que esses meios legais não sejam tão justos e não venham promover a justiça. Então Paulo está falando aqui justamente de uma questão dentro da comunidade, onde ao invés de resolver, o irmão preferia, né, e aqui, se a gente está pensando num rico que entra contra o pobre, né, ele sabia que ele ia ganhar a causa. Então ele estava entrando e sabia que ele ia causar prejuízo e que ia ser cometido, de certa forma, uma injustiça, porque sequer ia analisar o caso. Ele ia ganhar simplesmente pelo fato de ser rico. Paulo está falando, o que vocês estão fazendo é uma completa perda, porque todo mundo está perdendo isso, né? Aí versículo 9, 10 e 11, Paulo agora remete à consciência deles, justamente pelo fato de que aqueles que promovem esse tipo de injustiça e que praticam essas coisas, eles na verdade não fazem parte daquilo que ele falou lá no versículo 1, ele diz, vocês são santos. Ou daquilo que ele falou lá no versículo 2, vocês hão de julgar as nações, ou no versículo 3, vocês hão de julgar o mundo. Por quê? Porque as pessoas que praticam esse tipo de obra, ele vai dizer, elas não herdarão o reino de Deus. E se elas não herdarão o reino de Deus, elas não são santas, não vão julgar o mundo, não vão julgar os anjos, e não vão, de acordo com o versículo 11, não são justificadas, santificadas e purificadas por Deus. E aí ele diz assim, ou vocês não sabem, de novo, né, vocês sabem, que os injustos, e ele começa falando justamente dos injustos, não herdarão o reino de Deus.
E aí ele começa uma lista de pessoas que não vão herdar o reino de Deus, ou de ações, né? Não é o fato da pessoa ter isso que ela não vai herdar, mas o fato dela praticar isso, né? Ser o pecado dela. Não se engane, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, nenhum desses herdarão o reino de Deus. Interessante que a igreja é chamada para se lembrar de algo. Se lembrar que aquele estilo de vida que contrasta as reivindicações da identidade cristã e da nova criatura, daqueles que foram feitos em Deus, que são contrárias à obra do Espírito, são de pessoas que não vão herdar o reino de Deus, porque são ações que são contrárias ao reino de Deus. E aqui Paulo, ele utiliza, justamente, lá no capítulo 5, ele fala de 5 ações, ou de 5 pessoas que não vão herdar o reino de Deus, e aqui no capítulo 6 ele fala de 10, ele amplia a sua lista, né? 5 tem a ver com a questão da ambição do ser humano, da ganância, da injustiça, uma vez que ele está tratando disso no capítulo 6. 5, é 6 mesmo, que a gente leu hoje. E 5 tem a ver com pecados no âmbito da sexualidade. A gente viu lá no capítulo 5, Paulo manda para julgamento um irmão que tinha uma imoralidade sexual e estava tendo relação com a própria madrasta. Ele continua aqui, ele vai continuar depois do versículo 12, também falando da imoralidade sexual. Então ele também inclui aqui essa questão da imoralidade sexual. E a imoralidade sexual, Paulo, ele traz tanto a imoralidade sexual para pessoas que são héteros, quanto para pessoas que são homossexuais. Para aqueles que são héteros, ele utiliza 2 termos aqui, falando justamente da fornicação, né, se a gente for colocar aqui, ou do adultério. Né? Existe um princípio de Deus, e qualquer ato de imoralidade sexual fora desse princípio de Deus é uma imoralidade, é algo que é fora do princípio de Deus. Ou seja, ele fala aqui do adultério e fala da fornicação como 2 atos contra o próprio Deus. E na questão da relação homoafetiva, aqui ele fala justamente sobre aqueles que são passivos e para aqueles que são ativos. Né? Isso aqui, talvez no contexto da igreja de Corinto, fazia muito mais sentido. Ou seja, ele utiliza aqui o termo molohoi e arsenokoitoi. Né? Molohoi tem a ver com aqueles que eram passivos na relação, e arsenokoitoi, aqueles que eram ativos na relação. Né? Também falando dessas pessoas contrário ao princípio do reino de Deus. Uma vez que a gente tem isso lá em Romanos, quando Paulo diz que ao fazer isso, né, eles vão contra a própria natureza instituída por Deus. Né? Então aqui ele começa a julgar vários casos, né? Casos de imoralidade dentro da heterossexualidade, casos de imoralidade dentro da homossexualidade. Aqui ele está sempre condenando a prática, né? A prática do pecado, a prática da imoralidade sexual, a prática da ganância, a prática da injustiça. Né? Essas pessoas, como diz aqui, não herdarão o reino de Deus. Há uma discussão, e aqui, pela dificuldade da compreensão desses 2 termos, e aqui eu acho justo a gente falar isso, do molohoi e do arsenokoitoi, se Paulo estava condenando a prática homossexual ou o culto de prostituição que existia nos templos. Né? Uma vez que que a cidade de Corinto havia templos onde a prática homossexual e culto a essas entidades era feito pela prática homossexual. Né? E aí alguns estudiosos vão entender que aqui Paulo não está necessariamente falando a essa prática apenas do ativo e do passivo, mas ele está falando justamente a essa prostituição cultual, que existia tanto entre héteros quanto entre homoafetivos, né? Quando eles iam então para o templo e tinham esse tipo de relação contrária à própria vontade de Deus, né? Então a gente tem aqui, e aí Paulo, versículo 11, ele termina dizendo: mas alguns de vocês eram assim. Então, essas práticas que eu falei aqui, de fato alguns de vocês eram. O que Paulo está remontando? Que a nova natureza que Cristo nos dá, a nova vida que Cristo nos dá, ela nos dá uma nova identidade, nova criatura, onde esses pecados, não que a gente nunca vá cometer, mas onde esses pecados já não fazem mais parte da nossa vida, porque a gente é chamado de igreja o quê? Santa, versículo 1.
E aí, versículo 11, ele diz, porque o quê? Vocês foram lavados, justificados e santificados, tanto em Cristo Deus, quanto no Espírito de Deus. Ou seja, o fato de vocês serem santos, de terem sido lavados, de terem sido justificados, de terem sido santificados, agora esse tipo de prática, né, que está acontecendo na igreja de vocês, primeiro, de envergonhar o nome de Deus, sendo injustos e trazendo essa causa para fora, e também, aí ele especifica outras práticas, essas práticas são contrárias àqueles que são nascidos de novo. Ou seja, não devem ser o desejo natural daqueles que possuem a sua fé em Cristo Jesus. E por isso que o cristão com o Espírito, ele luta contra todos esses desejos carnais. Porque a cruz, ela tem muito mais valor do que qualquer outro desejo que a gente possa ter. Seja de ganância, seja de riqueza, seja de ganhar em cima do outro, seja de injustiça, seja de, às vezes, imoralidade sexual, seja lá do que for, qualquer desejo que muitas vezes ele venha no nosso coração como fruto do pecado e da estrutura pecaminosa que a gente tem, elas são contrárias à natureza que agora Deus colocou em nós, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E por isso que a gente precisa agir não com base nessa velha natureza, utilizando a linguagem paulina, mas com base na nova natureza. Alguns de fato eram assim nas suas versões anteriores, mas agora eles foram reformatados, né? À luz da cruz e da ressurreição de Cristo. E por isso, a conversão trouxe transformação. Foram lavados aqui tanto purificados por meio da purificação, da conversão, quanto também o lavados, a gente pode entender, do próprio batismo, né, que não lava ninguém no sentido de purificar, mas que professa publicamente a nossa fé àqueles que estão de fora, dizendo, esse estilo de vida que eu tinha já não faz mais parte de mim. Agora que eu fui lavado, que eu fui batizado, eu tenho uma nova identidade, é a identidade de Cristo Jesus. Há por meio da cruz, então, uma nova identidade, tanto na ressurreição quanto na cruz de Cristo. Minha oração, né, por meio desse texto, é que Deus nos dê sabedoria. De fato, Deus já levantou entre nós pessoas. A sabedoria de Deus está entre nós. Ainda que a gente não se considere pessoas, às vezes, tão sábias ou doutas de conhecimento, né, Deus, por meio do seu Espírito, concede sabedoria. Né, e Deus quer que o seu nome seja glorificado, que a sua igreja continue santa, que a sua igreja continue testemunhando o reino de Deus. E por isso a gente precisa, como irmãos, ajudar uns aos outros nas nossas dificuldades. Sejam dificuldades no âmbito de qualquer imoralidade que a gente tenha sexual, quanto também no âmbito da questão de conflito entre relacionamentos, da ganância que muitas vezes a gente tem no nosso coração, né? Que Deus possa reajustar a nossa vida, para que a gente seja essa comunidade terapêutica, de cura, que promove crescimento a partir do Evangelho e da mensagem do Evangelho. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai, eu quero te agradecer, porque Tu és bom, Pai. Te agradecer porque, por meio da Tua palavra, eu creio que o Senhor fala aos nossos corações, eu creio que o Senhor tem uma mensagem direta a nós. Tua palavra é viva, Tua palavra é vida, Tua palavra é transformadora. Por isso, Jesus, se há entre nós, ou quando existir entre nós, problemas em que muitas vezes a gente quer, no nosso desejo, levar o outro irmão, seja para um tribunal físico, pequena causa, ou às vezes colocar o irmão em julgamento no nosso coração e não querer tratar dessas questões, dos problemas, dos conflitos, nos leva como comunidade a compreender que o Senhor é um Deus de reconciliação, que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor é um Deus de fraternidade. Nos ajuda a vencer o nosso orgulho de muitas vezes assumir a perda, a fim de que o Evangelho ganhe. Nos ajude, Jesus, a enfrentar a nossa autoestima, muitas vezes, que nos faz achar superior ao outro e de que a gente tem que ganhar, porque se a gente não ganhar, o Evangelho perde.
mas muitas vezes é quando a gente perde que o Evangelho ganha. Claro, que a tua justiça esteja entre nós. Quando necessário, se a gente precisar levar algo para fora, Pai, quando se trata de um crime, Deus, também dê coragem à tua igreja, ousadia, para não ser omissa naquilo que ela precisa e naquilo que faz parte, ó Deus, Pai, da obrigação de nós como comunidade. Pai, obrigado por essa comunidade, que a gente possa crescer na tua palavra, em comunhão, em fraternidade, a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quer uma palavra, irmã? Quer levar para o tribunal? E daí, a gente tem uma surpresa para o nosso pastor aqui hoje. Aguarda aí. Não, cortei. Vou cortar. Peraí. Tá bom. Bom dia, pessoal, para quem ainda não tinha, né? Hoje é um dia especial, um domingo especial, que a gente está comemorando o dia do pastor. Achou que nós ia esquecer, pastor? Não esquecer seu dia. Vou pedir ao pastor sentar aqui um pouquinho e aguardar só um pouquinho que a gente já volta aqui.